Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para mais uma aula hoje, nossa aula 66, sexta-feira, dia 9 de outubro, tá? Espero que todos vocês estejam bem por aí. Pessoal, nós vamos lá no nosso livro de gramática, tá bom? Lá no nosso livro de gramática, nós vamos voltar um pedacinho aqui, nós estamos na página 113, nós vamos voltar um pedacinho aqui na página 111 para deixar bem claro um assunto aqui, ó. Os verbos de ligação, tá? Nós já tínhamos visto em sala de aula, lá antes da pandemia, um pouco sobre os verbos de ligação. Lembrando que verbos de ligação são aqueles verbos fracos de significado. Eles são chamados de verbos não significativos. Aí nós vamos dividir os verbos da nossa língua em dois tipos: os verbos significativos e os verbos de ligação. Os significativos, o próprio nome fala, né? E você constrói uma imagem mental dele. Então, se você falar assim, vou estudar bastante, então vem na sua cabeça a ação de estudar. Joãozinho está brincando com a irmã. Você faz na sua cabeça a ação de brincar. Então, andar, brincar, estudar, vender, perceber, correr, são verbos significativos. Junto, né, na nossa língua, existem também os verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que, o próprio nome já diz, eles só servem para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. A palavra que está completando o sentido do sujeito. Por exemplo, Maria é bonita, tá? Então, quando eu falo assim, esse ele não tem uma função específica na frase. A única função dele é de ligar Maria a bonita. Então, Maria é bonita. E assim acontece com os outros verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar, que são os CFPPCAT, que eu sempre falo para vocês. CFPPCAT. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar. Lá na página 111 do livro, nós temos uma tirinha, né? Do Carol é Maluquinho, do Ziraldo, o Menino Maluquinho, tá? Então, veja lá. Verbos significativos e verbos de ligação. Carol e Maluquinho dão um mergulho em águas poluídas. Então, veja lá. Socorro, uma água viva. Não é uma água viva, Carol, é só um saco plástico. Socorro, poluição. Então, a Carol primeiro ela pede socorro, né? Lá no primeiro quadrinho, achando que aquele algo lá, né? É uma água viva. Mas o menino maluquinho fala: não, não se preocupa, não, não é uma água viva, Carol, é só um saco plástico. Mas isso não a convence, ela continua pedindo socorro, porque afinal de contas não é uma água viva, mas é poluição, que prejudica tanto quanto, né, pessoal? Aí um alerta também para que se não jogue lixo no mar ou em qualquer outro lugar. Às vezes o papelzinho de bala que você joga aqui vai para o rio e o rio vai para o oceano e vai trazer poluição do mesmo jeito. Então, veja, lá no exercício 12, pergunta-se assim: por que Carol sentiu medo da água viva? Olha, porque a água viva pode causar sérios ferimentos e queimaduras. Vocês devem ter visto já alguém, ou vocês mesmos já foram vítimas, né, da queimadura de uma água viva. Ela é muito dolorida, né, quando ela encosta na pele. Tem que procurar um médico para que tenha tratamento adequado. Então, ela sentiu medo da água viva, porque a água viva pode causar sérios ferimentos e queimaduras, certo? Exercício 13. E por que a Carol teve medo do saco plástico? Porque o saco plástico é uma poluição, né, pessoal? Então, se é poluição, também é para ter medo. Aí o livro aí traz uma resposta assim, ó, porque é sinal de poluição no mar e a poluição pode prejudicar os seres que vivem nos oceanos. Isso, né? Será que esse calorão que nós estamos vivendo esses dias é em função da poluição? Será que é em função das queimadas na Amazônia, a falta de chuva? Provavelmente, né? Todo mundo sabe que existem os rios aéreos, ou seja, a Amazônia ela consegue fazer com que chova aqui na nossa região por causa da água que é evaporada. Se a Amazônia está queimando, como a gente vê, mesmo no Pantanal, né? E está mesmo, então nós corremos o risco de ficarmos aqui no Sudeste sem água. E a falta de chuva no Sudeste provoca esse calorão imenso que a gente tem vivido esses dias, né? Então, a Carol tem razão em pedir socorro, sim, tá? Porque a poluição também é um problema grave. O exercício 14. Indique os verbos das frases a seguir e diga se eles são significativos ou de ligação. Não é uma água viva, isto é só um saco plástico. Então, você tem os verbos aí, olha. Ser, tá? Não é, e depois de novo ser, isto é.
Então, as duas vezes em que o verbo ser aparece aqui em não é uma água viva e isto é só um saco plástico, essas duas ocorrências do verbo ser são verbos de ligação. Então, bora. O verbo ser é um verbo de ligação e ele aparece aqui duas vezes. Sem problemas? Então, repetindo. Os verbos significativos e os verbos de ligação. Os significativos, eles têm sentido, e os de ligação são aqueles: ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar. Aí a gente vai para a segunda parte do livro, aí, a segunda parte dessa página 111, tá? Perdão, da página 111, aqui, ó. Na unidade 3, conhecemos os verbos significativos e os verbos de ligação. Verbos significativos indicam ação ou processo e trazem uma ideia nova na declaração que fazem sobre o sujeito. Geralmente, esses verbos funcionam como núcleos de predicado. Então, quando eu falo assim, ó, a baleia habita nas ondas do mar, eu uso óculos, abra bem os olhos, habita, uso e abro são verbos significativos porque eles formam uma ideia mental lá na sua cabeça, tá? Agora, os verbos de ligação, pelo contrário, olha lá, eles indicam estado ou mudança de estado e ligam o sujeito a um atributo. O que quer dizer um atributo? Uma característica, um estado ou uma qualidade do sujeito. Normalmente não vão funcionar como núcleo do predicado. Tá? Principais verbos de ligação: ser, estar, parecer, ficar, andar, continuar e permanecer. Marina é uma moça bonita, quero que você fique tranquilo, a turma está agitada, ela parece animada, você anda cansado, o dia continua quente. Todos esses verbos em negrito, eles são de ligação. Marina é o verbo ser, quero que você fique, é o ficar, a turma está, é o verbo estar, ela parece, verbo parecer, você anda, é o verbo andar, e o continua, o verbo continuar. Veja que se você trocar esses verbos nessas frases, não vai fazer muita diferença. Por exemplo, assim, ó, a turma está agitada. Troca o está por parece. A turma parece agitada. Não mudou muita coisa, tá? O sentido continua o mesmo. Se eu falar assim, ó, aqui está escrito, né? Você anda cansado. Se você trocar o anda pelo está, também o significado não vai ter alteração. Por isso que ele se chama verbo de ligação. Ele é um verbo mais fraco, tá? De significado. Ele só serve para juntar aqui Marina ao fato dela ser moça bonita. Só serve para juntar você ao fato de ficar tranquilo. De turma agitada, de ela animada, de você cansado e dia quente. Tá? Se você quiser trocar, se quiser fazer aqui uma troca mesmo, né? De um verbo daqui da primeira frase por um verbo da última frase, não vai ter alteração no significado, vai ser ficar tudo do mesmo jeito. Sem problemas? Lá na página 112, nós temos a predicação verbal, tá? Então, veja, quando eu falo assim, predicação verbal é o modo como os verbos significativos, agora nós vamos tratar um pouco dos verbos significativos, deixa os verbos de ligação de lado um pouquinho, tá? É o modo como os verbos significativos formam o predicado, ou seja, se eles precisam ou não de complementos ao constituir a declaração que fazem sobre o sujeito. Em outras palavras, nós vamos estudar se os verbos precisam de uma outra palavra para completar o significado deles. Então, veja, quando eu falo assim, a palmeira estremece, você consegue formar uma imagem mental de uma palmeira estremecendo por causa de um vento, por exemplo. Quando eu falo assim, o trem chegou, você consegue imaginar, você consegue fazer uma imagem mental de um trem chegando na estação. As meninas consultaram a tabela de horários. Se eu parasse a frase aqui em consultaram, você ia perguntar assim para mim, as meninas consultaram o quê? Aí eu teria que explicar, consultaram a tabela de horários. Elas entregaram as malas ao carregador. Elas entregaram o quê? As malas ao carregador. Os avós receberam. Os avós receberam quem ou o que? As meninas. E eles gostam das netas. Eles gostam de quê ou de quem? Das netas. Então, esses verbos aqui, alguns desses verbos admitem um ponto final depois. É o caso do estremece e é o caso do chegou. Outros vão precisar de uma palavra, de um complemento, sem o uso da preposição, que é o caso de consultaram, de entregaram e de receberam.
Porém, o gostam, ele vai precisar da preposição das, porque veja, se eu tirar o das daqui não tem sentido. Eles gostam netas, né? Ficou faltando a palavrinha das. Lembrando que preposições são o com, o de, o para, com, o por, tá? Então são essas as principais posições, são aquelas que acompanham alguns verbos. Então veja. Veja como cada verbo se comporta diferente. Alguns não precisam de complemento, outros precisam de diferentes complementos para construir uma declaração que tenha significado lógico. A predicação tem relação com o sentido de cada verbo. Então, cada vez que você ouvir falar de predicação verbal, você vai ligar que a predicação verbal é a palavra que vem depois do verbo, se esse verbo precisa ou não de complemento, tá? Esse exercício 15, pessoal, não precisa ser feito, tá? A gente pode ir direto aqui para a sequência, aqui, ó. Aí no livro, vocês podem acompanhar comigo, lá na página 112, você tem ali, né? Na unidade 3, vimos que as palavras podem desempenhar 3 tipos de funções nas orações. Então, sempre quando você tem uma frase ou uma oração, você vai ter os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Essenciais por quê? Porque são importantes, sem eles não existe a frase. Então, olha a definição. São fundamentais, geralmente não faltam a uma oração. Quais são os termos essenciais? O sujeito e o predicado. E os integrantes? Os integrantes completam o sentido dos outros termos, o complemento nominal e o complemento verbal. E os acessórios? Eles não são indispensáveis para o sentido básico da oração. Adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto, tá? Também esse exercício 16 não precisa ser visto agora não precisa fazer agora não, tá? O que é importante agora é que nós vamos ver aqui esses termos integrantes, ou seja, o complemento verbal, as palavras que completam o sentido dos verbos. E aí você tem os tipos de verbos de acordo com a predicação. Você vai ter verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos transitivos diretos e indiretos. Então, olha, relembrando. Os intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, eles não caminham. Transitar quer dizer caminhar. O verbo caminha quando ele precisa de um complemento. Quando ele é intransitivo, ele não caminha, ele não precisa de complemento. Ele vai ser transitivo direto quando ele precisa de um complemento sem preposição. Eu estudei a lição, eu vi João ontem na escola, conversaram bastante comigo e assim vai. Agora, transitivos indiretos são aqueles que precisam de um complemento com preposição. Por isso que ele é indireto, porque ele vai precisar dar a mãozinha para a preposição para continuar o caminho dele. E existem alguns verbos que são tão fraquinhos que ele vai precisar de 2 complementos, um com preposição e um sem preposição, tá? Vocês vão enjoar de fazer esses exercícios para poder entender esse assunto. Então, veja lá. Aí você tem, ó. Quando eu falo a chuva parou, o sorvete derreteu e ela dormiu, o que acontece? Esses verbos não precisam de complemento, por isso são capazes de sozinhos formar um predicado. Funcionam como núcleo do predicado. Em outras palavras, você consegue fazer uma imagem mental de a chuva parou, de o sorvete derreteu e de ela dormiu, tá? Você pode colocar um ponto final depois que a frase tem sentido. Então, esses verbos são verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, tá? Nas orações acima, os predicados só tem o verbo. Esses verbos são capazes, pelo seu sentido, fornecer uma informação completa a respeito do sujeito, sem que nenhuma palavra precise completar. Então, os verbos intransitivos não precisam de complementos, tá? Eles até podem ser acompanhados de uma palavrinha, mas essas palavrinhas vão dar ideia de modo, de lugar ou de tempo, tá? Ou algum atributo ao sujeito, dando um colorido especial ao texto. Então, por exemplo, eu falo assim, Pedro riu. Eu posso falar assim, Pedro riu de repente, mas esse de repente é só um enfeite para o rio. Ele não, nem precisaria ser usado para completar o sentido do verbo rir. Ou Pedro riu exageradamente, ou Pedro riu despreocupado. De repente, exageradamente despreocupado são apenas enfeites para o rio. Porque o rio ele é forte, né? Ele tem a capacidade de ter um sentido sozinho. Ele não precisa de uma outra palavra para completar o sentido dele. Diferente de outros verbos que são verbos fracos, tá?
Aí nós temos lá, na sequência, na parte de baixo aí do seu livro, nós temos o exercício 17, né? Que pede para você completar com advérbios ou locuções adverbiais do tipo que está pedindo. Então, para você completar na letrinha A, com uma expressão que dê ideia de tempo. A chuva parou. Quando que a chuva parou? Ontem, hoje cedo, agora de manhã. O sorvete derreteu. Por quê? Por causa do calor, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa. E ela dormiu onde? Ou seja, lugar. Ela dormiu na cama, ela dormiu na rede, ela dormiu na casa da avó. 18. Indique os predicados das orações a seguir. Depois reescreva-os, acrescentando palavras que adicionem as circunstâncias sugeridas nos parênteses. Então, vamos lá. Esse exercício tem que ser feito no caderno, né? Lígia acordou, tá? Aí eu quero que você acrescente uma ideia de tempo. Então, você pode escrever assim, ó. Lígia acordou tarde. Quem é que acordou tarde? Lígia. Aí você abre o colchete em Lígia e escreve sujeito. E acordou tarde, você abre um colchete e escreve predicado, tá? João e o irmão chegaram. Onde que eles chegaram? Né? Júlio e o irmão chegaram na escola. Então, quem é que chegaram na escola? Júlio e o irmão. Você abre colchete, fecha colchete, escreve sujeito. Chegaram na escola é o predicado, certo? Letícia cozinha. De que jeito que a Letícia cozinha? A Letícia cozinha bem. Ela sabe fazer um miojo que é uma beleza, certo? Principalmente a Letícia lá da nossa sala, né? Então, vamos lá. Quem é que cozinha bem? Letícia. Letícia é o sujeito e cozinha bem é o predicado, tá? O nosso avião pousou. Agora eu quero que você dê a ideia de negação. A palavrinha que dá a ideia de negação é não. Então, o nosso avião não pousou. Quem que não pousou? O nosso avião. O nosso avião é sujeito e não pousou é predicado. O seu telefonema demorou, a intensidade, demorou muito, tá? O muito dá a ideia de quanto que o telefonema demorou. Aí você faz a pergunta: quem é que demorou muito? O seu telefonema. Abre colchete no seu telefonema e escreva em cima o sujeito. O que sobrou é o predicado. Demorou muito. Letrinha F. Estela e Lúcia surfaram. Aí está perguntando quando. Quando que foi que surfaram? Você pode colocar assim, ó. Estela e Lúcia surfaram o dia todo. O dia inteirinho elas ficaram surfando, tá? Aí você faz a pergunta. Quem é que surfaram? Estela e Lúcia é o sujeito. E surfaram o dia todo é o predicado. O sol subiu. Agora eu quero que você responda de novo a pergunta tempo. Quando que ele subiu? O sol subiu cedo. Então, o sol é o sujeito e subiu cedo é o predicado. Lígia saiu. Eu quero saber de que modo que ela saiu. Lígia saiu rápido, depressa. Lígia saiu apressadamente, rapidamente, tá? Quem é que saiu? Lígia. Então, Lígia é o sujeito e saiu. Vamos colocar o depressa aí para ficar todo mundo igual, né? Então, saiu depressa é o predicado. O cachorro está latindo. Onde que o cachorro está latindo? No quintal. Então, o cachorro está latindo no quintal. Quem é que está latindo no quintal? O cachorro, sujeito. Está latindo no quintal, predicado. O carro novo enguiçou. Em que lugar que o carro novo enguiçou? Foi lá no centro da cidade, foi na praia, foi no estacionamento, foi na casa da minha amiga. Você pode colocar também na garagem. O carro novo enguiçou na garagem. Quem que enguiçou na garagem? Um carro novo. O carro novo é o sujeito e enguiçou na garagem é o predicado, tá? Então, todas essas frases aqui, elas foram completadas, elas foram enfeitadas com outras palavras que dão a ideia de quê? Tempo, lugar, modo, negação, intensidade, tá bom? Foi o que vocês fizeram aí no exercício 18. Agora vem o exercício 19. Agora responda. Podemos afirmar que todos os verbos do exercício anterior são intransitivos? Sim, eles são intransitivos porque eles têm sentido completo. Eles não precisam de uma outra palavra para completar o sentido deles. Quando eu falo Lígia acordou, você faz a imagem mental da Lígia acordando. Se eu quiser falar onde ela acordou,
como que ela acordou, quando que ela acordou, são outras informações não tão essenciais, elas são apenas enfeites. Quando eu falo que o Júlio e o irmão chegaram, eu não preciso necessariamente falar onde que eles chegaram. Se eu falar, eu estou dando uma informação a mais. Mas você faz uma imagem mental do Júlio, o irmão, chegando na sua casa, chegando na casa deles, por exemplo, tá? Quando eu falo que a Letícia cozinha, eu sou capaz de imaginar a Letícia lá no meio das panelas, lá na cozinha da casa dela, preparando um almoço. Agora, se ela cozinha bem, se ela cozinha mal, se ela cozinha rapidamente, apressadamente, rotineiramente, constantemente, aí já são outras informações. Mas o fato dela cozinha, esse cozinha é um verbo e ele pode receber um ponto final depois dele porque ele tem sentido completo, tá? O nosso avião pousou. Então, você consegue lá imaginar um avião pousando, tá? Chegou lá no chão, bonitinho. Se eu quiser, eu posso falar que ele não pousou. Eu posso falar que ele pousou no aeroporto, que ele pousou rapidamente, tranquilamente, seguramente. Essas outras palavras, elas são detalhes, tá? A noção da frase está aí no verbo, que ele pousou. E depois desse pousou, eu ponho um ponto final e a frase continua com o entendimento. Vamos ver mais uma por uma. O seu telefonema demorou. Sim, se ele demorou, você pode colocar um ponto final ali que você faz a imagem mental. Agora eu posso falar que ele demorou muito, demorou pouco, que ele não demorou, tá? Mas do jeito que a frase está aqui, o seu telefonema demorou, há uma transmissão de mensagem. Quem falou e quem ouviu a frase entendeu qual foi o recado e não precisa colocar uma palavra depois do demorou. Por isso que a 19A pergunta assim, olha, podemos afirmar que todos os verbos do exercício anterior são intransitivos? Sim, eles são intransitivos, porque eles têm sentido completo, eles não caminham, eles não precisam de uma outra palavra para completar o sentido deles. Mais um. Estela e Lúcia surfaram. Você consegue fazer a imagem das duas menininhas surfando. Eu posso falar quando que elas surfaram? Ontem, semana passada, verão passado, nas últimas férias, tá? Posso falar também o lugar. Surfaram na praia de Ubatuba, surfaram no Amazonas. Não, no Amazonas é difícil, né? Surfaram em Santos, surfaram no mar, no oceano, no mar aberto, tá? Mas aí são detalhes. O importante é que depois de surfaram, você pode colocar o ponto final, que a frase tem sentido. O sol subiu, Lígia saiu, o cachorro está latindo também. São 3 frases aí que, se você quiser, você acrescenta uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, mas que não é necessário, porque o verbo, esses verbos aí têm a capacidade de ter sentido sozinhos. O carro novo enguiçou. Você consegue imaginar um carro enguiçado, parado no meio de uma rua por um problema mecânico, tá? Se você quiser, você pode falar assim: olha, o carro novo enguiçou lá na rua Chico de Paula. Ou o carro novo enguiçou na rua Chico de Paula ontem. Então, aí você vai ter uma circunstância de lugar e uma circunstância de tempo. Se você quiser ser mais específico, se você não quiser, você pode parar a frase no enguiçou e você vai ter o sentido completo. Por isso que é um verbo intransitivo, tá? Aí, para responder a 19b, as circunstâncias acrescentadas nas suas respostas são essenciais para o sentido básico das orações? Não, elas são apenas enfeite. Se elas fossem retiradas, as orações ainda teriam sentido? Sim. Eu não preciso falar, por exemplo, pega lá de novo da Letícia, a frase C. Adorei a frase da Letícia na cozinha. Eu espero que seja verdade, ô Letícia, que você saiba cozinhar. Então vamos lá. Letícia cozinha bem. Se eu tirar esse bem daqui, a imagem mental de alguém cozinhando, ela continua intacta. Ela continua você pensando lá, Letícia cozinha. Ou seja, esse bem é apenas um enfeite. Então, de novo. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Você consegue formar uma imagem mental deles com ele sozinho e depois um ponto final. Exemplos:
Acordar, chegar, cozinhar, pousar, demorar, surfar, subir, sair, latir e enguiçar. Mas isso são, além em cima também, né? Parar, derreter, dormir. Então, todos esses verbos, os exercícios 17 e 18, são intransitivos, eles têm sentido completo. Tudo que você colocar depois aí é apenas um enfeite, não vai prejudicar o seu entendimento. Você pode parar a frase aqui, por exemplo, no parou, colocar um ponto final ou colocar mais um enfeite. Você pode pôr um ponto final em derreteu ou acrescentar mais alguma informação. Você pode parar a frase no dormiu, que você vai ter a imagem, tá? A imagem mental de dormir. Se você quiser, você coloca lá quando que dormiu, onde que dormiu, como que dormiu, a intensidade, tá? Então, por enquanto, pessoal, é isso aí, tá? Até o exercício 19 da página 113. Depois eu deixo para vocês a lição de casa. Beijo.